Oiê! Hoje o nosso convidado aqui no Eu Vejo é o médico psiquiatra e psicanalista Dr. Jorge Forbes. Dr. Forbes, muito obrigada. Obrigado a você, Daiana. É um prazer estar aqui com você e com todo o pessoal que sempre te assiste. Eu queria muito mostrar para vocês este livro aqui, do Dr. Jorge Forbes. Ele é autor de muitos livros, mas esse livro especialmente eu acabei de ler e só o título dele, Dr. Forbes, já é um chacoalhão na gente, que chama Você Quer o que Você Deseja. Dr. Forbes, esse tem sido um movimento que eu tenho conversado com as pessoas aqui no canal, na minha análise, nos eventos que eu participo. A gente está vivendo um momento em que nós nos sentimos muito frustrados e insuficientes porque temos a impressão que a gente nunca conquistou o suficiente. E aí eu comecei a ler e estudar sobre isso e eu li um termo que fala que nós somos seres desejantes. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso pra gente. Parece que nada do que a gente alcança é suficiente para suprir o nosso desejo. Então, o que acontece? A gente está sempre em busca do que a gente não pode ter e vai viver sempre em sofrimento? Ou podemos transformar em vacas, ou em abelhas, ou em zebras. Os animais são estáveis, eles não têm conflito. Você já pensou se... Vaca não faz análise, né? Vaca tá tranquila, ela sabe ser uma vaca, uma abelha também, um cavalo também. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos animais de formação diferente dos outros. Todos os outros animais, eles nascem sabendo o que eles têm que fazer na vida. Quem já viu as tartaruguinhas nascerem no Nordeste, por exemplo, sabe que elas já nascem, elas já sabem onde é que está o mar, elas já sabem andar até o mar, né? É uma coisa incrível. Vai ver a tartaruguinha e em seguida vai ver um berçário de um bebê humano. Ele não é capaz de fazer coisa nenhuma. Por quê? Porque o humano, eu acho que é importante que o pessoal que está nos vendo entenda, primeiro você nasce, primeiro você existe e depois você recebe suas características, as suas essências. Seu nome de família, seus ideais, suas vontades, você é educado. Então, no humano se diz que a existência precede a essência. No animal, a essência precede a existência. Ela primeiro é uma abelha e depois ela vai existir como uma abelha. Um escorpião vai existir como um escorpião. Então, a sua pergunta inicial diz respeito a gente será sempre insatisfeito? Haverá sempre um descompasso? Haverá, a não ser que a gente queira se comportar como se fosse um animal, como se tivesse uma coisa totalmente pronta. A vantagem disso é que uma abelha, como eu falei, ela não se conflita, mas há milhões de anos ela faz a casa do mesmo jeito. A colmeia é hexagonal. Nesses milhões de anos não surgiu a abelha Niemeyer, né, para dar uma virada uma inovada na colmeia, né? Uma inovada na colmeia. Enquanto para nós não. Nós, por um lado, nos angustiamos mais porque não temos uma vida pronta para vestir, preta por ter, mas por outro lado nós somos criativos, nós somos inventivos, que faz com que a civilização humana o tempo inteiro esteja em mudança. E a base dessa mudança é que entre aquilo que eu quero e aquilo que eu recebo, entre a expressão de uma necessidade e a resolução dessa necessidade, e essa conta não fecha. Existe algo que escapa, e esse algo que escapa é o desejo. Por que eu desejo? Porque, vamos combinar que desejo, eu sempre desejo alguma coisa que me falta. A frase inteira seria, eu desejo porque alguma coisa está me faltando. Então você poderia me perguntar, como me perguntou, aliás, e o desejo um dia vai ser totalmente resolvido? Não. Só na morte. Sempre haverá uma falta. Ou então numa identificação animalesca. Para algumas pessoas, Daiana, essa falta vai ser muito mal vista. Vai dar angústia, né? E ela vai querer ter... Não, mas eu quero saber o que fazer com essa falta. Então ela pode ter um monte de neo-igrejas, por exemplo, que surgem a cada esquina tentando fazer um cardápio de como lidar com essa falta. Tem um monte de livro de autoajuda também. Eu sempre brinco, se você quiser ler um livro de autoajuda, escreva, né? Porque se você comprar, já não é autoajuda. Não é. É bem pensado, né? A gente não se dá conta. Então, o desejo é esse quanto que falta a necessidade para responder à sua satisfação. Ele é motor de angústia, mas ele é motor de criatividade. É igual colesterol, né? Você tem angústia ruim e angústia boa. Que interessante, o colesterol bom e ruim. Então, não existe homem sem angústia. Existe o homem impactado por um colesterol ruim e um outro criativo por um colesterol, por uma angústia boa. Então eu nunca tinha pensado nisso. Existe a parte boa da angústia. Excelente. Não existiria criatividade sem ela. Exatamente porque a gente não encontra no mundo a resposta
ao nosso desejo, e que tudo aquilo que nos oferece, no fundo, a gente acaba dizendo, mas não é bem isso que eu queria. Mas, Dr. Que Forbes, você tem que inventar uma resposta mais própria a você. Mas de uma certa forma, essa liberdade que a gente tem no mundo de hoje não gera cada vez mais ansiedade e talvez isso explique um pouco esse termo que o senhor usa, que é o homem desbussolado. Explica pra gente o que é o homem desbussolado. Gente, eu propus aos meus colegas no Congresso Mundial de Psicanálise, eu disse alguns anos atrás, estamos na época do homem desbussolado. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer com isso que a sociedade tinha um norte, a nossa sociedade humana tinha um norte muito claro, que era um norte vertical. Ela se orientava na família pela verticalidade do pai. Era o pai na ponta da mesa dizendo o certo, dizendo o errado. Os filhos podiam ser adequados ou rebeldes. Era o chefe na empresa. O chefe na empresa é um sucedâneo do pai. Também definia o bom e o ruim. E na sociedade civil como um todo, tinha a noção da pátria e como é que você deveria funcionar dentro dos parâmetros daquela sociedade civil. De repente, especialmente a partir de 1995, você tem uma horizontalização das relações humanas dada pela web. A web, numa sociedade que eu acabei de dizer que era padronizada, que era vertical, ela horizontaliza a sociedade, criando uma sociedade não disciplinada, não disciplinar, porque não tem um eixo só, flexível, múltipla, inventiva, criativa, contra a anterior, que era muito mais estática, muito mais disciplinar, muito mais padronizada, muito mais formal, hierárquica, protocolar. Então você tem características que diferenciaram totalmente. E na mudança desse norte, foi o que eu disse, o homem ficou desbussolado, parou de ter um norte fixo pelo qual ele poderia se orientar. E aí eu comecei a trabalhar, eu tenho feito isso nos últimos 20, 30 anos, tenho dedicado a maior parte das minhas pesquisas nas reações subjetivas do homem desbussolado. O que acontece pelo fato de você não ter esse norte fixo? Muito curioso, porque tem um trecho desse livro que o senhor fala que a gente está vivendo o sem limite. É o sem limite Depois eu vou te contar uma história engraçada sobre o sem limite. Sem limite de distância com a revolução da internet, sem limite de cura com os novos medicamentos, sem limite da beleza com plásticas estéticas e cosméticas, e ao mesmo tempo paradoxo, porque a gente sempre pensou, bom, quando a gente viver num mundo sem limites, com liberdade total, a gente vai ser muito feliz, porque você pode tudo. Pelo contrário, a gente está vendo cada vez mais as pessoas doentes mentalmente, maior número de depressões, ansiedade, síndrome do pânico, maior número de pessoas dependentes de drogas, álcool ou medicamentos. O que aconteceu? Por que a gente não consegue ser feliz com toda essa liberdade? Diana, pela primeira vez na vida do homem, nós podemos mais do que nós queremos. É uma frasezinha pequena, mas eu gostaria de chamar a atenção de você que está nos vendo. Nós podemos mais do que nós queremos. Até muito pouco tempo atrás, Diana, a gente dizia assim, se eu pudesse te ver, Diana, agora, eu falava, que pena, a gente não vai conseguir se ver. Se eu falar essa frase para você agora, por exemplo, imagina, se seu marido te liga e diz assim, meu amor, eu queria tanto te ver agora, aí você fala assim, liga o Skype. Eu falo, não, agora não. Liga o FaceTime. Liga o Skype, o FaceTime, liga qualquer um desses métodos, né, de visão imediata. Então, precisa tomar cuidado, quer dizer, o eu querer, hoje em dia, pode se realizar, não é mais limitado pelas dificuldades tecnológicas que até pouco tempo eram. Se uma pessoa hoje em dia diz assim, eu quero explodir o mundo, é perigoso, porque a pessoa pode explodir o mundo. E até anos atrás não poderia explodir o mundo, seria uma arma de retórica. Então, nesse momento, a gente pode mais do que quer. Baseado nisso, eu disse que eu ia te contar uma história engraçada. Um dia, eu era curador do Café Filosófico da TV Cultura, eu ligo para o Ivo Pitangui. Assim, ô Ivo, eu estou muito preocupado, porque recebo no meu consultório, vejo também na vida social, especialmente nas mulheres, existe um ilimitado da cirurgia plástica. Levanta uma sobrancelha, puxa um olho. E a boca? A boca de couve-flor. A boca é uma coisa que me assusta muito. A boca e a testa também me assusta, porque a pessoa faz aqui no meio, aí levanta a sobrancelha do lado e fica com cara de bruxa. Eu tenho medo. Aí tira da bruxa, fica com cara de paisagem, com cara de nada. Então eu falei, ô Ivo, nós médicos, especialmente você, o maior cirurgião plástico do país, nós temos uma responsabilidade de dizer que não é possível, não é pelo fato de você poder fazer coisas que você tem que fazer. Tudo. Então eu sugiro que a gente faça um café filosófico com o tema Até Onde a Pele Estica. Aí ele caiu na gargalhada, falou, tá topado.
E nós fizemos Até Onde a Pele Estica, para exatamente chamar a atenção das pessoas, através de um dos aspectos da evolução da ciência, que é a cirurgia plástica, chamar a atenção das pessoas que nesse mundo onde você pode mais do que quer, é necessário você ter um exercício da escolha o tempo inteiro. Você não é mais limitado pelo exterior. Insisto, você não é mais limitado pela tecnologia, que antigamente era impossível você pensar que você poderia remodelar seu rosto, seu nariz, sua boca, etc. Hoje em dia é possível, então você tem que fazer um exercício de escolha. E aí vem o segundo ponto da sua questão. Por que naquilo que poderia parecer óbvio que as pessoas estariam muito melhores, formidáveis, mais contentes, né? Por que elas não estão tão contentes quanto elas deveriam estar? Pelo seguinte, você imagina, você está numa sociedade de escolha, você tem 10 possibilidades pela sua frente, você escolhe uma, o que acontece? Você não escolheu 9, né? Você não escolheu 9. A sensação imediata que a gente tem é, putz, perdi 9. E não conquistei uma, né? A gente não consegue, a gente só consegue pensar do que não teve. Do que não teve. E, inclusive, os americanos criaram, eu acho engraçado os americanos, que eles criam siglas. Para tudo, né? Criaram uma sigla agora chamada FOMO. O Fear of Missing Out. Eu vou colocar. Explica. É a síndrome de estar por fora, de não estar acompanhando tudo o que acontece. Sabe que eu vou falar disso eu estou escrevendo meu segundo livro, e eu escrevi um capítulo a semana passada sobre a perpétua sensação de insuficiência. E eu citei a FOMO. Corrija se eu estiver errada. A pessoa não aguenta não estar por dentro de tudo, não acompanhar tudo, não saber de tudo. Na sua área mais específica de alimentação, é até engraçado, de vez em quando eu já dei isso como exemplo em conferência, que tem pessoas que vão em restaurantes de buffet e são obrigados a comer tudo. Tem que experimentar tudo. Tem que experimentar tudo. Porque não pode perder nada. Não, ou então são muito bem educados. Não seria justo comer um porco e não comer a galinha, afinal de contas, são dois animais ecologicamente razoáveis. Então a pessoa é obrigada a comer tudo. Mas é muito interessante. Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista. Vamos pegar o exemplo então da cirurgia plástica. Você pode botar silicone nos seios, na bunda, preencher aqui, botar um bocão, tudo, e aí as pessoas fazem tudo. E continuam infelizes. Parece tão paradoxal, mas é porque a busca... Aí ficam infelizes por duas razões. A primeira razão era a felicidade inicial, que fazia com que elas não conseguiam buscar uma solução melhor e foram fazer a plástica. A segunda razão é que elas ficaram horrorosas mesmo. E aí aquilo não tem mais fim, porque aí vai tentando, aí não tem mais fim, e aí os desastres, infelizmente, estão na cara. Tem um outro trecho desse seu livro que diz, e isso é fantástico, assim, inclusive eu vou citar esse trecho no meu próximo livro, tá? Pode? Já estou pedindo autorização aqui. O senhor diz assim: vivemos em um irresponsável mundo novo que exclui o sujeito. Maquiamos o homem perfeito, pau para toda obra, com bom humor, magro e potente, fazendo um coquetel de Prozac, Xenical e Viagra. Eu achei fantástico isso. E eu lhe pergunto, doutor, a gente está adoecendo, tentando se transformar no ser humano perfeito, na máquina perfeita, no humano perfeito? Existe uma corrente grande de pesquisadores que vão nesse sentido. A partir de 1990, pelo menos, que foi a década do cérebro, eu acho que foi o golpe fatal, assim, definitivo nessa vertente, de imaginar que com o avanço da tecnologia eu consigo captar a essência do homem, todas as suas necessidades, prazeres, vontades, etc. E ao fazer isso nós estamos querendo robotizar o homem. E estamos querendo criar uma nova raça, daí o nome pós-humano, pós-humanismo, que viria depois do humano. Tem alguns centros mundiais que juram que isso vai ocorrer, a hibridação perfeita do homem com o robô, e acham isso formidável. E tem outra vertente, da qual eu faço parte, que não acredita que nós sejamos totalmente decifráveis, ou seja, que a gente possa ser transformado em linguagem maquínica, exatamente por causa do desejo. E que nós teremos sim que conviver com a máquina e com a inteligência artificial numa relação de transação, onde o nome transhumanismo, diferente de pós-humanismo, e essa outra vertente não acha que na vida tudo tenha remédio, porque essa frase é perigosa. Na vida tudo tem remédio, não tem não. Não tem não. E as coisas mais difíceis da vida não tem remédio que explique. Por que você gosta de um filho? Por que você gosta de um filho mesmo quando ele é insuportável com você? 95% mais ou menos, últimas estatísticas publicadas, filhos são insuportáveis com os pais, né? E a gente ama igual, né? E a gente ama igual. Tá? Esse assunto tá muito bom, a gente vai ter que gravar mais um vídeo, Dr. Forbes. Vambora. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas na semana que vem a gente vai continuar com mais um vídeo sobre, a gente tá falando aqui de lidar com o vazio, a falta, a angústia que é viver nesse mundo. E no próximo vídeo eu proponho que a gente converse, Dr. Forbes, sobre, tá ok, esse é o mundo que temos, como vamos viver
viver com esta angústia, como vamos viver nesse mundo. Então não perca o vídeo da semana que vem. Até lá!